Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. Você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço. Agora você pode estar comigo aqui no Instagram, no Facebook, no Spotify, como também no Telegram e no TikTok. Você pode vir aqui na descrição do vídeo e clicar em um desses links e ser conduzido diretamente para uma das minhas páginas pessoais, tá certo? Bem, hoje falaremos sobre um tema importantíssimo, muito pedido. Estou gravando hoje, olha só. Nem Deus, nem diabo. Nem céu, nem inferno. Liberte-se desses medos infantis e amadureça. Então, pessoal, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você, por gentileza, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal. E outra, ative o sininho das notificações, tá certo? Me ajuda nessa causa, pessoal. Ela não é só minha, é uma causa nossa. E eu dependo exclusivamente, eu quero dizer, eu dependo 100% de vocês, tá certo? Então, se você gosta dos nossos conteúdos, Jason, eu gosto dos conteúdos que você produz. Então, poxa, nos ajuda, cara. Nos ajuda a continuar, nos motiva a continuar, por favor. Sabe, nos motiva aí com qualquer valor, nos ajuda. E você pode fazer isso através do Pix ou do PicPay. Você pode fazer isso daí, tá bom? Então tem aqui a chave do Pix e o link do PicPay aqui na descrição do vídeo. Gente, nós temos, na verdade, uma causa a vencer. Sabe, as pessoas, por exemplo, as pessoas que ajudam os líderes religiosos a construir mais templos, a sustentar a causa do Evangelho e a divulgar o Evangelho para todo o Brasil e para o mundo, são eles que sustentam isso, são eles que ajudam. E nós estamos aqui desfazendo as mentiras e as obras das religiões. Nós estamos trabalhando como linha de frente para ajudar essas pessoas a transformar a sociedade. Então eu preciso que você se conscientize disso, sabe? Você se conscientize de quem está no patamar de enfrentamento, quem está de frente desse negócio, tá certo? E você possa então nos dar aquela força. Pessoal, vamos chamar aqui a vinheta e já voltaremos para o tema. Vapt, vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar, eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Então, pessoal, se você pegar essa ideia de Deus, mais céu, mais diabo, mais inferno, vai dar igual trollagem lucrativa. É muito lucrativo para essas pessoas falarem dessas coisas para vocês, falar dessas superstições. Essa ideia de deuses, de diabos, de infernos, de paraísos, surgiram lá atrás, pessoal, lá com os egípcios, com os persas, os babilônicos, os mesopotâmicos, os gregos, os romanos. Só para você ter uma ideia, para os hebreus e cristãos, o diabo é um acusador. É uma pessoa que trata-se de, na verdade, de um perseguidor, de um adversário, de um tentador, né? De um enganador, de um homicida, de um pecador. Essa ideia, essa é a mentalidade do cristianismo. A invenção cristã do diabo, né, teve outros nomes ainda, como Satanás. Quem já não ouviu falar de Satanás? Muitas pessoas têm medo só em ouvir essa palavra. Olha como é que está enclausurada a mente dessas pessoas, né? Outras chamam de Satã, de Belial, de diabo, demônio, Mamon, Azazel, Beuzebu, Lúcifer, Luzbel. É assim que se chamam, né? Cada religião, gente, cada religião inventou os seus próprios infernos e os seus próprios métodos de punição. Aí nós temos, por exemplo, o inferno islã. Nós temos o inferno do hinduísmo, o inferno do budismo, o inferno do taoísmo. Sabe, as religiões tradicionais chinesas também têm os seus infernos. O inferno do zoroastrismo, o inferno das religiões ancestrais também tem seus infernos. Quer dizer, cada um constrói o inferno e um céu de acordo com sua própria imaginação, gente. De acordo com a sua própria criatividade. Nós temos o inferno católico, o inferno ortodoxo, o inferno protestante.
Quer dizer, quantos infernos existem por aí e as pessoas estão morrendo de medo desses infernos imaginários. Cada um tem uma visão totalmente diferente sobre essa questão de inferno. Quase todos os crentes religiosos concordam e afirmam que Satanás é o causador de todo o mal. Sabe, é o causador de todas as enfermidades, é o causador da morte. Para esses cristãos, para esses crentes, Satanás é um ser maléfico, é um ser assassino, terrorífico, é o responsável por todos os crimes e por toda a desordem do universo. Agora você pega, por exemplo, pegue aí, é só você pegue as escrituras sagradas. Pegue aqui, tá aqui, a Bíblia. Você pega a Bíblia para você ver em que lugar. Procure, eu queria que você procurasse aí o lugar nas escrituras aonde o diabo fez algum tipo de mal para alguém. Eu queria que você me dissesse aqui, onde é que está? Quem é a fonte de todo o mal, segundo a própria Bíblia? Gente, é o próprio Deus. Está aqui escrito. Isaías 45, versículo 7, ele diz, eu formo a luz e crio as trevas. Quem falou isso? Ah, foi o diabo. Mentira, foi o próprio Deus que falou isso. Eu crio a luz e crio as trevas. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 38, versículo 39, ele diz o seguinte, da boca de Deus sai bem e mal. É o que está escrito. Isaías 54, versículo 16, diz o seguinte, Deus cria o assassino para gerar o caos no mundo. É o que está escrito. Lá no livro de Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus é vingativo e cheio de furor. Nos Salmos de número 18, verso 47, diz que Deus ele executa a vingança. Quer dizer que Deus é vingativo. Romanos capítulo 9, versículo 1, do 11 até o 13, diz que Deus odeia pessoas antes delas nascerem. Um exemplo disso, por exemplo, foi Jacó e Esaú. Né? Jacó foi amado de Deus logo antes, aliás, antes do nascimento de Jacó, Deus já o amava. Deus já odiava Esaú antes do seu próprio nascimento. Então, quem é o verdadeiro diabo de acordo com as próprias escrituras? Gente, o que a gente sabe é que reis, imperadores e sacerdotes conquistaram poder, conquistaram fama e riqueza falando do céu, falando de inferno para pessoas leigas, para pessoas frágeis, para pessoas vulneráveis. Até hoje, pessoal, gente, é inacreditável, mas até hoje padres e pastores protestantes lucram rios e mares de dinheiro, sabe? Contando com a submissão do povo e com essas ideias aí de céu e de inferno. Pastores e padres ateus, eles dizem o seguinte, aí você fala, Jesus, peraí, só volta aí. Por que você está dizendo pastores e padres ateus? Sim, gente, porque essas pessoas não acreditam em Deus. Vocês estão frequentando igrejas, sinagogas, templos de pessoas que não têm fé alguma em Deus. Eles não acreditam em Deus. Eles dizem o seguinte, para amedrontar você. Olha, eu amaldiçoo você. Quantos pregadores você já ouviu falar isso? Eu vou te entregar nas mãos de Satanás. Outros dizem, Eu vou te desligar aqui na terra e você será desligado no céu. é isso, são ameaças, eles trabalham, eles ganham dinheiro, rios de dinheiro, é muito dinheiro. Então, minha amiga, meu amigo, agora é pegar o lodo, é o envelope, colocar dentro do envelope o sacrifício que representa todas as dificuldades para chegar até o tanque de Siloé. Eles ficam muito ricos. Não é à toa, pessoal, que eles estão aí de Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche, né? Estão andando de avião com o próprio Valdemiro Santiago, tem 6 aviões no seu hangar. Ou no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou na Caixa Econômica Federal. De um desses bancos aí você vai depositar. Vários compromissos. Então eu estou chamando 100 mil pessoas. Você vai fazer parte dessas 100 mil. Você vai ser um desses 100 mil. Aí você imagina, um cara que gosta de avião, para que tanto avião? Ele faz coleção de avião, pessoal. E por um outro lado, deste lado de cá tá
a classe mais inferiorizada, a classe mais sedenta, mais sedentária, eu digo intelectualmente. E do outro lado, os terroristas psicológicos, falando de céu e de inferno, se você não trouxer o dízimo, e se você não trouxer as ofertas, então Deus não vai abrir as portas para você. Se você não obedecer à voz do Senhor, então você não vai ter as promessas de Deus. Isso quer dizer, mas você precisa ouvir a voz do Senhor através desse cara que está te falando. Deus não fala com você. É interessante que Deus só vai falar com esses caras aí. E são esses caras que vão te dizer que para que Deus possa funcionar na tua vida, é necessário que você traga aqui, o cartão de crédito, meu amigo. É isso, que você possa passar aqui o cartãozinho de crédito, você possa dar dinheiro para esses caras. É só isso, cara. Toda essa religião é somente em busca de dinheiro. Somente, gente, somente os inocentes acreditam num papo dessa gente nojenta. Somente aqueles que nunca questionaram as bases sobre o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, acreditam nesses caras de pau. Esses caras criam coisas para todo mundo. Eles criam céu e inferno para todo mundo. Senhor sacerdotes, olha só, se eu acreditar em Deus, eu vou para onde? Ah, você vai para o céu. Se eu obedecer, der o dízimo, fizer tudo certinho, tudo bonitinho, eu vou para o céu. E se eu desobedecer? Aí você vai para o inferno. Mas se uma pessoa, por exemplo, pratica o bem, mas não é tão mal, né? Ela é bem, mas não é tão mal, né? Para onde que ela vai? Se ela faz o certo e ela também faz o errado. Ela não pode ir para o céu diretamente porque ela tem um pouco de erro, mas ela não pode ir para o inferno porque ela tem um pouco de certo também. Então ela vai para onde? Ah, então ela vai para o purgatório. Aí aquela pessoa, por exemplo, que não teve o certo nem errado, ela não pode ir para o purgatório porque ela não tem nem bem nem mal. Ela não pode ir para o céu porque ela não tem bondade. Ela não pode ir para o inferno porque ela não tem maldade. Então, para onde ela vai? Bom, então ela vai para o limbo. Então eles começam a inventar, pessoal, lugares para gato, cachorro, papagaio, passarinho, elefante, a miséria toda. Tudo isso para ganhar o seu dinheiro, o seu tempo nas igrejas deles. É só isso. Olha, gente, todo pastor que pelo menos já tenha lido alguma coisa de teologia, todo pastor sabe que essa ideia de céu é um fracasso. A ideia de Tártaro, por exemplo, a ideia de Hades, a ideia de submundo, de higiene, de sepultura, são todas essas coisas linguagens da mitologia grega, gente. O problema seu que está do outro lado me ouvindo, Jason, mas eu tenho medo ainda, eu sou apegadíssimo a essas coisas porque eu tenho medo, Jason. Eu tenho medo porque a Bíblia diz que se eu abandonar o caminho do Senhor, se eu desobedecer a Deus, se eu blasfemar contra Deus, aí vai vir 7 demônios muito mais fortes e mais poderosos, eles vão destruir a minha vida, Jason. O que é que eu faço, pelo amor de Zeus? Gente, o medo, na verdade, bloqueia qualquer pessoa de pensar, pessoal. É o medo, o seu medo lhe bloqueia. Sabe, você não pode pensar, você não pode questionar, você não pode duvidar, você não pode perguntar. Ora, que tipo de relação é essa que um pai tem com você? Que qualquer coisa, se você perguntar, se você duvidar de alguma coisa, ele vai te levar para o inferno. Que sensibilidade idiota de um Deus é esse? Muitas pessoas, gente, têm medo do inferno, assim como outras têm medo de mula sem cabeça, pessoas que têm medo de cemitério, de macumba, de alma penada, outros têm medo de anjos decaídos, demônios, têm medo do pé grande, têm medo do gnomo, têm medo de ET, têm medo dos mortos, tem gente que pela de medo de tocar no morto, gente. Você entende o que eu estou falando para você, sim ou não? Coloca nos comentários, se você entende. Se você entende, por favor, entenda o que você está sentindo. Esse sentimento que você tem não é diabólico. Você duvidar dessas coisas, você duvidar desse tal personagem de Satanás, é só um personagem. Gente, pessoas que são agoniadas, ansiosas, deprimidas, frustradas, imaturas, pessoas bobas, pessoas desesperadas, ociosas,
Sabe, gente que está emocionalmente destruída. São essas pessoas que são suscetíveis a essas ideias de céu e de inferno, pessoal. Não cai nessa, não. Dá uma espada na cara. Anjo, dá um pontapé atrás. Anjo, dá um chamboco atrás. Outro chamboco. Outro chamboco. Anjo, puxa ele pelas pernas. Puxa. Sabe, tem gente que tem pastor que vai dizer o seguinte: não veja o vídeo desses ateus, cancele esses ateus porque eles são os verdadeiros demônios, eles são os anticristos. Mentira, rapaz. Mentira desses covardes. Esses caras estão querendo te aprisionar, te algemar com algemas invisíveis para prender a tua mente dentro dos templos deles. Perceba, é só você perceber. Por que o teu pastor não vai pregar na igreja do outro? Porque são concorrentes, tá certo? Essas ideias, por exemplo, os deuses e os diabos, sabe, dessas religiões, eles não são reais. Não há realidade nenhuma por trás disso. Você não precisa temer o diabo da sua religião, assim como você não teme o diabo das outras religiões, tá certo? Eu pergunto, o que é que você sente? Pergunto pra você aí, você sente medo de Iblis? O que é isso, Iblis? Tu sente medo quando tu ouve essa palavra? Quando tu ouve esse nome, Iblis ou Shaitan? O que é que você sente quando você ouve isso? Jason, eu não sinto nada. Nem um arrepio, nada. Não sobe nem nada. Não sinto nada. Como é que é o nome do cara? Iblis. Shaitan, sinto porra nenhuma, nada. Pois é, esse aí é o Satanás dos muçulmanos. Olha aí, 2 bilhões de pessoas muitas vezes têm medo desse tal do Iblis. E você não sente nada. Você entendeu o que é tudo mental? É tudo programação mental. Aí eu pergunto pra você, olha, você que tá do outro lado, o que é que você sente quando você ouve falar de Mara? O tentador, ele é o tentador dentro da cultura budista. Aí eu pergunto, seu corpo se arrepia e você treme de medo quando alguém te fala de Asuras, por exemplo? Asuras, gente, por favor, tem pessoas que pelam de medo desse tal de Asuras. Dessas entidades. Asuras são entidades dentro do hinduísmo, são entidades malignas, que se você der brecha, eles vão entrar na sua vida, vão acabar com a sua vida. Mas isso está dentro de uma outra cultura, está dentro de uma nova está dentro de um outro patamar, né? Então você que é da religião cristã, você não tem medo disso. Ó, Rahu. Eu pergunto, você tem medo de Rahu? Um Deus que foi derrotado pelo Vishnu, o Deus Todo-Poderoso? Você tem medo dele? Não tem. O que você sente quando eu te falo do poder de Vishnu? Gente, Vishnu é o Deus Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que há de vir, é o Todo-Poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente, certo? É Vishnu. Vishnu é o que criou todas as coisas, tudo está sob a sua direção, tudo está sob a soberania poderosíssima do Deus Vishnu, na Índia. E as pessoas não têm medo de Vishnu. Aqui no Ocidente, impressionante uma coisa dessa, você deveria tremer de medo, mas não tem. Então é isso, gente, a mesma coisa sentem as pessoas das outras culturas, quando você fala de Jesus, quando você fala do diabo e fala do inferno cristão. Você não consegue trazer medo para essas pessoas, você não consegue levar temor e tremor para essas pessoas. Cara, numa boa, a tua crença não faz parte da cultura dele, tudo é cultura.
literatura, pessoal. Assim como o Saci Pererê, assim como existe o Saci Pererê, assim existe o diabo. O diabo de todas as religiões. A igreja, por exemplo, ela quer que você seja escrava dessas ideias. Ela quer que você dependa disso. Ela quer que você viva disso. A igreja quer que você seja um escravo dela. É só isso, pessoal. Não existe mais nada do que isso. Aí eu pergunto pra você, poxa, toda história, cara, olha, toda história precisa ter um conflito, sim ou não? Precisa ter um conflito. Para se tornar interessante, ela precisa ter um conflito. Toda história tem um mocinho e tem um vilão, tem um herói e tem um inimigo. É ou não é? Não é desse jeito que funciona? Então é isso. Se não houver esses dois elementos numa trama, se não houver essas duas personalidades, se não houver isso, não haverá história. Entenda bem o que eu estou te falando agora sobre Deus e diabo. Olha, o Piu-Piu, desenho animado, o Piu-Piu precisa do Frajola. O Batman, ele precisa do Coringa. O Aladim, ele precisa do Jafar. O Tom, ele precisa do Jerry para existir. Tom e Jerry. Senão não existe, não tem condição. Você vê que o Harry Potter, ele precisa do Voldemort. O Papa Léguas, ele vai precisar do Coiote. E o Deus cristão, ele vai precisar de Satanás para fazer sentido, pessoal. É isso que eu tô falando para você, é para fazer sentido. Esses inimigos imaginários, desses heróis imaginários, porque tem um Deus que é por mim, mas tem um diabo que é contra. Você entende? Não faz sentido isso. Só faz sentido isso dentro de quê? De uma literatura bíblica, dentro de uma literatura, seja de outra cultura. Aqui nós usamos a Bíblia. Mas dentro de outras religiões isso não faz o menor sentido. No Jardim do Éden, por exemplo, foi necessário inserir o que ali? Uma serpente para seduzir Eva, para seduzir Adão e Eva. Porque se não tivesse a serpente, seria tudo muito perfeito. Não teria como a gente justificar os sofrimentos, a guerra, a morte. Não teria como a gente justificar tanta coisa. Sem essa cobra falante aí, sem a cobra falante, não haveria queda. Não haveria queda do ser humano. Então, em todas as tramas, em todas as histórias, tem sempre que existir um elemento ruim ali. Não faria sentido a existência do mal, do pecado, do inferno, do diabo, por exemplo, sem isso aí. Pessoal, nada é novo dentro do cristianismo, não. Vocês que acham que todas essas coisas são reveladas por Javé, pelo Espírito Santo, por Jesus, nada dessas coisas são revelações. Essa batalha cósmica do céu bíblico, quando você vê aqui, ó, na Torá, aí você diz, pô, mas tem uma batalha cósmica lá em Apocalipse também. Cara, isso tudo aí é fruto das batalhas dos deuses olimpianos contra os titãs. É a batalha cósmica. A tenebrosa serpente do Éden não é nada mais, nada menos do que Apófis, a serpente que batalhava contra o deus Ra, lá no Egito. Apófis procurava separar o homem do deus Ra, o deus todo-poderoso. Se você for pegar a história de Sansão, Sansão é uma cópia exata de Hércules. Quer dizer, gente, o ser humano, pessoal, é um bicho que se emociona, ele acredita em tudo que faça pelo menos um pouco de sentido ou aquilo que não faça sentido algum. Sabe? É só você olhar filmes, novelas, filmes de ficção, toda obra de ficção prendem o ser humano diante da trama, diante de um livro. E as histórias, elas acabam arrancando até mesmo lágrimas. Quem já não viu, por exemplo, uma pessoa chorando diante de um filme, pessoal? Um filme extremamente mentiroso, que nunca aconteceu. E o cara tá lá, tá chorando diante dele. Deus poderia ter feito o mundo sem problema algum. Se Deus existisse, poderia ter feito o mundo sem problema algum, sem defeito algum. Mas todas essas histórias, ela tem que ter um problema. Essa é a grande dificuldade. Esse é o grande empecilho para que os ateus, agnósticos, naturalistas, céticos, possam duvidar disso aqui. Isso aqui é só história, gente. Tudo que está escrito aqui é só história. Nada acontece. Aí eu te pergunto o seguinte, qual é a possibilidade que a gente tem de imaginar um Deus todo-poderoso
criando, fazendo a sua criação com problemas e com defeitos e com imperfeição. Não existe essa possibilidade. O que esse pessoal quer é vender histórias. Eles sabem que isso tudo é balela, que isso não existe, que uma folha dessa daqui é incapaz de se concretizar. É somente aqui na ficção que Jesus anda sobre as águas, que ele diz assim: Pedro, vem! E Pedro anda sobre as águas. Mas na vida real, você vê crianças aí morrendo afogadas. Pensa comigo uma coisa. Se você tem um Deus que é todo onipotente, onisciente, onipresente, todo bom, perfeito, eu pergunto, onde, por exemplo, haveria possibilidade do mal chegar no coração de Lúcifer para contaminar e para deixá-lo soberbo? Como? De que forma? Como haveria uma batalha cósmica no céu sendo Deus onisciente? Gente, sendo Deus onipresente, não haveria possibilidade alguma de algum tipo de mal, onde quer que esteja, como seja fabricado, de onde tenha sido fabricado, não haveria possibilidade de chegar. Porque Deus, ele é o todo, no tudo, gente. Logo, esse poder, essas forças do mal, para que elas pudessem se exercitar, elas precisariam da onipotência de Deus. Elas precisariam de um pequeno poder para poder agir contra o próprio Deus. Aí eu pergunto, qual Deus daria poder para que o mal pudesse existir? Gente, isso é uma história que não tem lógica. Não faz sentido um negócio desse. Como que um Deus todo perfeito, ele vai criar a imperfeição? Me diga, não há possibilidade disso ocorrer, nenhuma possibilidade. Sendo Deus onisciente, ele já sabe de tudo que vai acontecer. Por que ele permitiria uma batalha no céu? Por que ele permitiria o pecado? Por que ele permitiria o sofrimento, a morte, a decadência humana? Por que ele colocaria o fruto lá no Jardim do Éden? Por que ele permitiria que Adão pecasse sabendo de toda a decadência, de todo o problema, de todas as dificuldades? Por favor, gente, se você tem uma ideia dessa na cabeça, você que diz que é teólogo, você que pelo menos tem a oportunidade de estudar teologia, e você me dizer que isso é um problema real dentro dentro do universo, é porque você realmente está muito alienado, cara. Cara, se o inferno existisse, ele teria necessariamente que existir dentro de Deus. Por quê? Não haveria outro espaço fora da onipresença de Deus. Essa ideia de diabo, de Deus, de céu, de inferno é uma farsa, meu amigo. É uma farsa. Não existe essas estruturas em canto algum. Sabe, qual Deus puniria alguém eternamente por um erro banal, por uma blasfêmia, por uma heresia, por uma dúvida, por uma crítica, por uma pergunta? Qual Deus? Os sacerdotes, eles percebem e eles perceberam lá atrás a fragilidade, a ignorância e o medo dos seres humanos comuns, né? Seres humanos que não estudavam, que não tinham intelecto algum, que não tinha crítica alguma. Então eles perceberam essa fragilidade. E aí eles desenvolveram essas ideias sobre o mundo espiritual, sobre o mundo místico. Então, eles criaram essas estruturas do inferno, do purgatório, do limbo, para amedrontar pessoas, para ameaçar essas pessoas, para inibir aqueles que não se submetem às suas ordens, aos seus caprichos. Tá difícil de entender isso, pessoal? Se você acredita no inferno, então, de qualquer forma, você vai para o inferno da outra religião. Se você acredita, diz, mas eu acredito piamente no inferno. Então, se você acredita, então você vai para o inferno da outra religião, porque vai te lançar no inferno. Tem um ditado que diz o seguinte, ó, me diga em qual Deus você acredita e eu te direi em que inferno te queimarás. É desse jeito que funciona. Aqueles que cresceram, aquelas pessoas que cresceram sob essa influência, eles absorveram os medos e os traumas dessas doenças mentais. Porque é uma doença mental. Gente, religião é uma espécie de doença, de bactéria, de vírus. É algo que degenera o cérebro humano, que limita o senso crítico e impede o ser humano de crescer e de pensar. A fé, ela infantiliza o ser humano. A fé nunca progride o ser humano em absolutamente nada, ao contrário,
retroage o ser humano, involui o ser humano. É desse jeito que funciona. O verdadeiro diabo, você quer saber agora? Jason, você acredita na figura do diabo? Acredita, e vou te dizer quem é. O verdadeiro diabo não é uma figura espiritual, sobrenatural, que não é um anjo decaído ou qualquer outra coisa. Mas o diabo é aquele que anda aí com a Bíblia, debaixo do braço, levando multidões para o engano, para o medo, para o pânico, para a tortura, para o tormento, para o pesadelo, para a neurose. Esses são os demônios. Ontem aqui Deus falou comigo na live daí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Porque o diabo quer ceifar vidas, o diabo quer tirar vidas. E Deus alerta e o povo obedece, e o povo vive porque obedece a voz de Deus. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia 29 jejua, vai ter o jejum do dia 29, jejua dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte, vai andar nas ruas. Deus falou comigo. Vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Você vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, as pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor? Está colocando pavor no povo? Eu estou alertando o povo de Deus, para que a morte não tome conta de vocês e não mata vocês. São de pessoas como essas que vocês deveriam ter medo. Fujam dessas pessoas. O evangelho, pessoal, é só uma peça, isso aqui, ó, é só uma peça teatral. A igreja é um teatro, onde as pessoas sentam para ouvir uma história, é só isso. Para ouvir um drama, sabe? Para deixar um dinheiro ali como forma de pagamento por essa trama. O evangelho não transforma ninguém. As pessoas, por si mesmas, elas se cansam de suas próprias vidas e procuram refúgio em algo aparentemente sobrenatural. O cristianismo é só uma religião entre centenas de religiões dentro de um depósito de lixo. É só isso. Bom, para concluir aqui, eu vou dizer para você o seguinte, olha, os verdadeiros diabos são aqueles que procuram te manter preso dentro das igrejas deles, simplesmente para lucrar em cima de você. É só isso. A vocação desses verdadeiros demônios é somente uma, é enganar você. Sabe, eles não têm dó de você. Sabe, eles são bichos, insetos esfomeados. Eles querem beber seu sangue, comer sua carne, eles querem chupar o seu tutano. É só isso, coloca isso na cabeça, cara. Se você tiver um único valor para pagar uma conta, uma cesta básica, um leite da criança, o gás, o aluguel, eles vão te pedir esse dinheiro, porque eles são os verdadeiros demônios. Sabe, eles são sanguessugas, eles são terroristas psicológicos, eles são profissionais da fé, eles são os abutres do reino de Deus. Então não confie. O que eu te digo é o seguinte, não confie em nenhuma pessoa que diz falar com algum tipo de Deus, tá bom? Um fortíssimo abraço para você, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por tudo e agradeço a todos vocês que vieram aqui, que gostam do nosso conteúdo, tá certo? Pessoal, obrigado por tudo, obrigado a você que me ajuda pelo Pix, obrigado a você que é membro, obrigado a você que curte, que compartilha os meus vídeos, a você que gosta do meu trabalho, obrigadão mesmo pela força, isso me ajuda bastante, tá bom? Então, manda esse vídeo aqui para um amigo teu, para uma amiga, para um colega, para algum familiar, alguém que realmente se interessa pelo assunto. Fica na paz. Tchau, tchau.